Era noite em Macapá quando, do dia 3 de novembro de 2020, tudo se apagou. Chovia forte. Lá em uma subestação de energia, a Linhas Macapá Transmissora de Energia, algo explodiu. Transformadores foram atingidos. Num instante, a eletricidade que sustentava casas, hospitais, ruas, sistemas de água desapareceu. 13 dos 16 municípios do estado ficaram sem energia logo naquela noite. E com a luz que se foi, algo mais veio junto. O medo, o vazio e incertezas. A escuridão tomou as ruas. Sem semáforos, sem luz nas casas, sem ventilador no calor amazônico. Em pouco tempo, o apagão deixou de ser um mero inconveniente e tornou-se uma emergência plena. Janelas iluminadas por velas, rodas de conversa às escuras, famílias tentando entender porque a luz se foi. Quando volta, hospitais operando a meia-luz, distribuição de água prejudicada, comunicações oscilando. E no meio disso, histórias reais de tragédia emergiam. Pelo menos 8 mortes foram associadas ao apagão. Acidentes em estradas sem sinalização. Técnicos que trabalhavam sem suporte. Serviços críticos paralisados. Um dos relatos mais marcantes. Uma jovem manicure da comunidade quilombola procurou abrigo porque não aguentava o calor. Encontrou a morte na estrada mal iluminada. Outro caso, um técnico de internet que trabalhava para manter equipamentos ativos durante a crise. Isolado, sem ventilação, ao lado de gerador, morreu de asfixia. Essas histórias ecoavam no silêncio. E o silêncio do Estado parecia um personagem próprio. Mas por que tudo isso aconteceu? A explicação inicial foi simples. Um raio que teria atingido o gerador das Linhas de Macapá de transmissão de energia. Só que os laudos descartaram essa versão. Afinal, os para-raios estavam intactos. O que se descobriu em seguida é mais preocupante. Desde 2019, um dos transformadores da subestação já estava fora de operação. E o sistema que abastecia quase 95% da carga do estado estava vulnerável. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, houve uma contingência múltipla, ou seja, falhas em cascata. Transformador, sobrecarga, desligamento automático. A estrutura estava assentada sobre uma corda bamba, e quando ela arrebentou, o estado caiu no escuro. Nos dias que se seguiram, começou a contagem regressiva. O estado de emergência foi decretado. Um plano de retomada parcial começou. Geradores chegaram por avião militar, equipes enviadas. Ainda assim, o retorno da normalidade demorou. Enquanto isso, em muitas casas, calor sufocante, mosquitos, comida estragando em geladeiras, o som da escuridão que há muito não se ouvia. No interior do Brasil profundo, o episódio revelou vulnerabilidades que poucos imaginavam ou queriam ver. Naquela noite, quando o Amapá mergulhou na escuridão, os hospitais se tornaram ilhas frágeis cercadas por um mar de caos. As ruas apagadas pareciam engolir qualquer esperança. E lá dentro, entre corredores silenciosos, apenas um som persistia. O ronco profundo dos geradores. Mas ninguém sabia por quanto tempo eles continuariam funcionando. As enfermeiras caminhavam às pressas, usando lanternas presas nas roupas para enxergar os prontuários. Monitores piscavam, oscilando como se também lutassem para sobreviver. Cada queda de tensão fazia o coração dos médicos disparar, porque uma falha poderia significar o pior. Em uma das salas, a luz tremeu. O gerador engasgou. 1 segundo, 2 e silêncio. A equipe prendeu a respiração. Então, o motor voltou a rugir, como um suspiro desesperado de vida. Mas todos sentiram o recado.
Aquilo não duraria para sempre. UTIs precisaram escolher o que manter ligado: hemodiálise ou ventiladores. Uma decisão que nenhum médico deveria tomar. Lá fora, a cidade inteira esperava pela luz. Lá dentro, vidas dependiam de minutos. E cada minuto parecia mais escuro que o anterior. A população, cansada, começou a se mobilizar. Protestos tomaram as ruas. Vozes levantaram-se contra a demora, contra a precariedade, contra a sensação de abandono. Autoridades, por sua vez, iniciaram investigações. A Agência Nacional de Energia Elétrica começou a apontar falhas de manutenção, equipamentos críticos fora de uso, operação deficiente. Medidas provisórias foram publicadas. Isenção da conta de luz para os atingidos. Abertura de crédito extraordinário para ressarcir o Estado. Mas a pergunta persistia: quem pagaria por esse apagão? E mais, isso poderia acontecer de novo. Finalmente, na madrugada do dia 24 de novembro de 2020, o fornecimento total foi restabelecido. Mas para muitos, o apagão ficou marcado não como algo que acabou, mas como algo que foi, como uma ferida aberta na memória coletiva. O Amapá voltou a ver luzes acesas, mas a pergunta silenciosa como a escuridão que ficou para trás continua. Quando o sistema falhará novamente? Quando a fragilidade for exposta? Quando a manutenção for negligenciada? Quando a estrutura estiver sobrecarregada, é aí que o perigo volta. E o horror dessa noite de novembro serve de aviso. O invisível, a infraestrutura, raramente avisa antes de cair. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir essa história de tensão, real e assustadora. No canal Mistérios Reais, continuamos a revelar episódios que muitos gostariam de enterrar, mas que precisamos lembrar.